Primeiro eu vou me apresentar. Acho que alguns já falaram meu nome aí nos outros encontros. Eu sou Mariela. Estou aqui na Fonte há uns 9 anos, mais ou menos. Tá bom o som, gente? Tá alto, tá baixo? Estou aqui na Fonte há uns 9 anos, mais ou menos. Sou formada em psicologia e tive um trabalho com isso. Muitas das minhas orações foram e são até hoje para conseguir diferenciar aí as linguagens, os fundamentos, e acho que tem um propósito de Deus, de eu ter seguido aí esse caminho durante esse tempo todo. Eu trabalho na linha de psicologia educacional, então eu sou psicóloga em escola de educação infantil e fundamental 1. E já está fazendo aí uns 2 anos que eu estou ajudando no Semear, servindo principalmente na área de inclusão, tá? E servindo na área de inclusão e trabalhando aí em área de educação, eu fui observando e trocando várias coisas com o pessoal da equipe, e esse ano eu fiquei cuidando de algumas formações justamente com professores. Então, vou tentar trazer muito da prática. Eu não tenho a experiência que vocês têm de ser professora, tá, na escola bíblica infantil. E espero que a diferença, justamente, de experiência possa contribuir, tá bom? Acho que a gente pode começar fazendo uma oração, antes de tudo. Eu vou fazer agora, e aí depois eu vou pedir para alguém fazer no final, pode ser? Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor que conhece e tem contado todos os fios da nossa cabeça. O Senhor sabe o que nos falta, e o Senhor, com seu Espírito, pode nos inspirar a desenvolver habilidades para sermos mais parecidos com Jesus enquanto Mestre. Te pedimos, Senhor, que amoleça nossos corações, amacie nossos corações para essa aula, para que possamos nos abrir a desenvolver os dons que o Senhor tem como propósito para nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Gente, o microfone me atrapalha. Eu falei que eu cheguei e já queria fazer roda, um monte de coisa. Bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer hoje um pouco mais analógico e não tão tecnológico. Por isso que eu montei quase que uma lousinha aqui, tá bom? A gente fez ali nos primeiros encontros, primeiro sobre os versículos, um pouco informações sobre o versículo, e depois sobre o semear e sobre os versículos. No segundo, ideias criativas, inclusive para trazer as mensagens do Evangelho mesmo diante de outros temas ali, né? Da salvação também é uma ideia. A gente ainda tem mais 2 tópicos que são justamente mais de prática de manejo do dia a dia da rotina com as crianças. Rotina, comunicação, escuta e participação. E para o próximo, relacionamentos, regras, resoluções e algumas especificidades. Então, a ideia é trazer uma pintadinha aí sobre a questão da inclusão, tá bom? Antes de começar a falar sobre rotina, comunicação, escuta e participação, eu vou fazer quase que um exercício de metacognição com vocês. O que é metacognição? Aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês conhecem. O exercício de o que vocês conhecem. Então, eu conto um pouco mais com a participação de vocês para a aula de hoje. Eu vou fazendo algumas perguntas e nós vamos quase que dar a primeira parte junto, tá bom? Pelo conhecimento aí de vocês. E é justamente para reconhecer, diante daquilo que Jesus fazia ali no dia a dia, como que ele era conhecido, como que os apóstolos os chamavam? Mestre. Então, a principal ocupação de Jesus foi ser professor, foi ensinar, né, com o propósito de transformação de vidas, com o propósito de salvação. Então, a gente vai tentar espelhar um pouquinho nas habilidades. A minha pergunta para vocês, e aí eu vou apagar aqui para vocês não colarem. A minha pergunta é justamente, Jesus, nessa função de mestre, o que ele fazia? Vamos lá. Arrisquem. Conversava. Qual é a diferença entre conversar
e dar aula, porque ele também fazia preleções e pregações, certo? Dá para vocês verem, mas pelo menos eu vou falando e vou escrevendo. Então, mesmo que seja pequeno, acho que dá para ir vendo, né? Qual é a diferença? Intimidade. Intimidade. Formal e informal. Legal. O informal, ele dá uma ideia de que, entre o informal e o formal. O formal, eu estou aqui dando uma aula para vocês. O que eu fiz para chegar aqui? Preparou-se, tem um objetivo. Então, tem um planejamento. E aqui, não necessariamente tem um planejamento. O que tem? Intencionalidade, experiência. Intencionalidade eu acho que tem sempre, né? E ali ainda mais, mas aqui, legal. Quando tem a intencionalidade, mesmo que em situações informais, tem uma clareza dos objetivos. Uma cosmovisão pode ser? Sim. Uma visão... gente, eu tenho mania de resumir assim, ó, a intencionalidade, acho que dá pra ver. Cosmovisão, uma visão do... Aqui eu vou chamar, né, de uma visão de um todo e talvez não tão vamos pensar numa visão de um todo e não tão pontual. Vamos começar por aí. Eu vejo que Jesus pegava situações do dia a dia. Isso. Para a partir daí ele chegar ao objetivo, à intencionalidade que ele tinha. Ele aproveita as oportunidades da experiência próxima de convivência. E aí eu vou chamar isso de também o andar junto. O estar com. Por enquanto, depois a gente vai incrementar conforme a gente for vendo. Vamos começar por aí. Referências bíblicas disso. Vamos achar. Ai, Jesus. Exemplos, vamos lá. Vocês podem lembrar de cabeça, a gente pesquisa. Aproveitar as oportunidades das parábolas. Ele pegava coisas que eram parte do dia a dia e dentro disso vinham as parábolas. Isso. Mas eu acho que Jesus tinha uma intenção, na cosmovisão dele, de transformar o viver daqueles homens que começaram a andar junto com ele. Exato. O objetivo dele era transformar as vidas. Quando ele estava pescando, ele falou: vinha com as minhas, te farei pescadora de homens. Quando eles estavam pescando lá, né, ele pegou uma situação de dia a dia, corriqueira, e usou isso para a intencionalidade. Vocês acham... gente, eu não sou boa de endereço. Vocês conseguem achar pesquisando para deixar aqui de referência de estudo? Rapidinho, alguém? Outra coisa que ele fazia era fazer perguntas que levem à reflexão. Isso. Então ele começou perguntando: o que dizem sobre mim? E vós, quem dizeis que eu sou? Parecia só uma sondagem, mas ele queria chegar à reflexão daqueles que estavam ali também. Ótimo. E a reflexão tem a ver com fazer pensar, porque às vezes quando a gente olha para crianças pequenas, a gente pode julgar, né, que eles não precisam ir lá na preleção de Jesus e falar, não, vocês não, né? Por mais que a gente tenha a intenção, e aí a gente fala, eles não alcançam esse tipo de reflexão. Mas se a gente conseguir pensar nas crianças, de fazer pensar, ou seja, tem momentos que a gente vai transmitir, tem informações e histórias que a gente vai transmitir, só que sempre de forma inteligente, fazendo pensar, fazendo perguntas. Para mim, uma das perguntas que mais me marca é quando ele, e aí com toda a intencionalidade dele, né, vai lá para Pedro e pergunta 3 vezes para Pedro, você me ama? De formas diferentes. Né? Você me ama? Por quê? Porque
nessa intimidade também tem objetivo específico. No grupão ali, quando a gente está na sala, a gente nem sempre consegue alcançar isso, é muita gente. Mas às vezes a gente viu uma coisa antes, um conflito, uma disputa que teve com um amigo por causa de um objeto, a dificuldade de escutar, a agitação, o interesse em agradar mais o amigo do que, né, escutar a palavra. Então talvez a gente possa ter perguntas sábias nesse sentido também. Tá? Deixa eu achar a referência. Pescadores de homem, Mateus 4,19. Mateus 4,19. Das perguntas. Eu tenho aqui Lucas 9, de 18 a 21. Das perguntas, né? É quando ele pergunta, e vós quis dizeis que eu sou, mas eu ainda não achei do Pedro, não. Do Pedro, eu tenho aqui. É João, eu tenho João 21, 15 a 17. Jesus ensinava por parábolas, Mateus 13, de 34 a 43. Mateus 13, de 34 A 43. a 43. E por história, gente? Vocês lembram? Filho pródigo? Não é uma parábola. Era parábola. Tá. Nós podemos arriscar, eu quero arriscar isso aqui com vocês, vai. O que vocês lembram de parábola? Filho pródigo. Lucas 15. Não Lucas precisa. 15. As 10 virgens, Tá. As 10 virgens. a parábola da semente. Da semente. Semeador. A semente. Tem duas de semente. Aliás, né? Tem a do grão de mostarda. Tem do semeador. Aqui é fácil, né? Da candeia, do servo bom, do servo mau, Da figueira estéril, juiz iníquo. Quem que falou aqui? da figueira estéril, Da figueira estéril. Vamos lá, no trabalho de Jesus a gente também consegue perceber questão de identidade, né? Jesus dando ao público dele quem ele era e quem os homens eram naquela circunstância. Então vem o andar sobre as águas, que acho que está em Mateus 14, de 22 a 36, quando ele mostra para Pedro quem Pedro é e se mostra também quem ele é, né? A questão de identidade. Mateus 14, de 22 a 36. Mateus. E o tempo todo nos milagres ele está dando a todos ali quem ele é, né? Isso. A identidade. Que eu acho que assim, a principal referência nossa aqui e várias pessoas falaram, ele falou também, né? A gente fazer aquilo que a gente é e buscar essa coerência. E para mim, acho que em termos de referência, até de como ser professor, me marca muito ele falar, né? Agora não é mais amai-vos aos outros como a si mesmo, né? Amai-vos aos outros como eu vos amei. Então, esse exercício da gente amar ali os alunos, as crianças que a gente está dando aula, né? Mas, Marcos, repete para mim, é Mateus 14, por favor. 22 a 36. Eu estou fazendo um exercício, né? E vocês podem complementar ou estudar, mas quero a partir daí a gente pensar depois a rotina, tá bom? Vamos lá, o que mais? Alguém lembra de história e não parábola? O bom samaritano, não sei se... O filho pródigo é uma história, né? Eu lembro dela como parábola. Tem uma proximidade, mas o que eu quero dizer? Às vezes, ele pega de uma experiência real. Né? Eu lembro do rico e o mendigo. Lucas 16. Jesus com Nicodemos, o que seria?
Para mim tem a ver com a intimidade, a conversa informal. Apesar que a gente podia buscar lá e dar uma lida. Vamos ler alguns, gente? Porque, se não me engano, ele faz uso de pergunta com Nicodemos. Né? E aí eu queria brincar um pouquinho também com a questão das perguntas, aprofundar. Estamos fazendo isso por quê? Porque envolve planejamento, estudo e coerência e intimidade. Tá bom? Tem a história da mulher que deu as moedinhas, que era tudo que ela tinha. Aí é uma situação. Aí acho que foi uma Eles situação. viram, né? Mas isso me faz lembrar, né, de toda a intencionalidade, também a questão da entrega. E aí, a entrega dela para Jesus, mas também de Jesus como mestre, a entrega e a dedicação dele, tanto em termos de tempo, quanto em termos de vida e de mudança de rota. Então, nós falamos de planejamento, acho que não pega Jesus de surpresa, né? Mas em termos de mudança de rota, ele está lá indo fazer uma coisa, vem um cego no meio do caminho e clama por ele, é Bartimeu. Senhor, Senhor, tu que és, né? E clama e chama, e ele para tudo. Ou, quem mais que vocês lembram que chama Jesus? A mulher do sangue. Fluxo de sangue. A mulher do fluxo do sangue. Aí eu vou pôr ajuda, tá? Também. Fluxo do sangue. A mulher Fenícia que queria. Peraí que eu não ouvi. Quem que a gente falou antes? Do Bartimeu, cego. E o baixinho lá, como é que é? Zaqueu. Eu tô lembrando do Jairo, que pede pra filha, né? O centurião romano. Nossa, só de cura então, né, gente? O paralítico que desceu do teto, também, os amigos, não sei. Sim, também. E ele, inclusive, faz uma parábola sobre isso, que é uma parábola em que você larga tudo para cuidar. O dracma e a ovelha. Eu pensei na ovelha, mas acho que do dracma também. O que mais? Perguntas, gente. Dá pra gente explorar mais perguntas e eu vou explorar com vocês também. Qual o objetivo de fazer perguntas? Coração. Participar, pensar. Participação e Trazer o coração. coração. Isso. A participação, o envolvimento e o que eu falei antes é o fazer pensar, né? A reflexão, acho que alguém falou. Que outras perguntas? Vocês podem fuçar aí na Bíblia, procurar. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus? Isso. Às vezes já é uma pergunta que pode ser de repreensão, inclusive, né? Tô lembrando de uma aqui, às vezes, gente, a gente não se dá conta muito das perguntas, mas quando ele encontra lá com a mulher no poço, que tem vários maridos, né? E aí ele já vai dando informação de conhecimento para ela e fazendo pergunta, por que você não tá, né, com o teu marido? Não, porque eu tenho 5 maridos. Então ele vai levando a pessoa à consciência, né, a se perceber. Isso vai junto com conselhos e orientações. As perguntas, elas levam tanto à repreensão, às vezes até em conselhos. Outra coisa,
quando alguém faz pergunta para ele, como que ele responde? Ah, muita gente ao mesmo tempo. De novo, um por vez. Com outra pergunta. Lembram de algum exemplo? Chama de mestre, fala, por que você me chama mestre? De bom. Bom, Você me chama de bom. Porque me chama de bom mestre. Ele fala para pagar tributo a César. Pra mim essa é muito inteligente, né? Porque ele sabe qual é a intenção da pessoa. E aí aqui na intimidade, não só no relacionamento, gente, mas uma visão de íntimo. Que não é julgadora, mas que leva a pensar, continua levando a pensar, né? Então ele sabe qual é a intenção da pergunta lá acho que é os fariseus, né, que perguntam. Não, desculpa. As pessoas estão questionando a respeito, querem que libere do tributo de César, né? Então aí perguntam para ele e aí ele fala, pera lá, vamos ver essa moeda. Que lado, o que está de um lado, o que está do outro? Faz inclusive observar dados da realidade. E aí ele sai da questão que era de origem de quem pergunta e vai na intenção de novo, na clareza de objetivos dele. O que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. E ele vai levando a perguntar. Ou outras vezes que ele, às vezes até se recusa a dar resposta. Se vocês me responderem isso, eu respondo. E aí eles ficam lá discutindo estrategicamente, se a gente responder assim, ele vai responder assado, mas... E aí falam para ele, a gente não sabe. E aí ele fala, então nem eu vou responder para vocês. Por quê? Porque o objetivo da pergunta, ele tinha visão de íntimo que não era de fato conhecer aquilo, que era pegá-lo. O batismo de João é do céu ou não é? Foi essa a pergunta, né? Aí ele falou assim, exato. Aí ele fez uma outra pergunta e se vocês não sabem responder isso, então também não vou responder sobre o batismo. Exatamente. Eu estou tentando achar aqui a referência. Uma mulher adúltera também, né? O que vão fazer? Outro exemplo. Jesus respondia com parábolas também. Respondia com parábolas, e aí talvez conforme a demanda, a necessidade, a capacidade de quem estava ouvindo. Tanto que tem umas que ele explica depois para os apóstolos, né? Eu queria achar essa referência, mas me veio outra aqui. Quando ele é questionado da autoridade dele, aí fala do batismo ser do céu, né? Mateus 21, quer ver? Mateus 21, 23 a 27. Quer ler? Consegue ler, Jesus? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas e quem te deu tal autoridade? Respondendo Jesus: eu também vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E eu vou ler um outro trecho, vou pedir para vocês lerem, que é sobre quando eles discutem qual discípulo é o maior e qual é o menor. Mas peguem um pouquinho antes. Alguém pode ler Lucas 22, de 24 a 30? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores.
Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, aquele que dirige como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que estava acontecendo antes? Vocês lembram? Que tinha acabado de acontecer antes deles. Por que eles começaram a discutir quem é o maior ou o menor? Oi? Na ceia. Mas e o que aconteceu na ceia? Depois, né? Fez a divisão e aí Jesus fala que... Ele vai. Que vai ter alguém que vai trair, que vai traí-lo. E aí, gente, ele acabou de falar que um deles vai traí-lo. E o que eles começam a discutir? Pode isso? Eu quero destacar esse trecho para a gente conversar sobre competição depois, tá bom? Então, lembrem, porque Jesus sai do lugar da discussão, né, de quem? Ele podia ter dado a maior bronca, né? Escuta, vocês não estão preocupados, né? Comigo, com o meu propósito, com a vida, com o que é que vai acontecer. Vocês estão preocupados em quem que é maior entre vocês e quem que é menor? Competição nessa hora. Então, e aí ele fala, vocês estão aqui que é para servir, como eu. Eu estou aqui para servir. E você, quase que perguntando, e vocês? Acho que eles devem ter ficado morrendo de vergonha, né? Espero eu. Lucas... eu pus aqui. E eu vou pôr entre parênteses de como lidar com competição. Deixa eu ver a hora, estamos quase no intervalo. Um exemplo de planejamento que eu quero trazer para vocês. Mateus 21, 4 a 5. Alguém pode ler, por favor? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Até o 5? Isso, tá, mas tá bom. O que é? Lá antes, né, tinha sido anunciado que ele entraria em Jerusalém como jumento. Para não dizer o plano todo de Deus, né, gente? Mas Jesus também vai lá e pede para alguém, pede para fulano de tal, mas como que ele vai me dar um jumento? Responde tal coisa e ele dá a orientação, né? Ainda dentro da ideia de planejamento, eu quero trazer a distribuição de funções. Vocês conseguem lembrar de situações assim? Talvez passem desapercebidas algumas vezes, né? Com relação à própria ceia, né? Vai na casa. Vai na casa de fulano de tal, fala tal coisa, assim, assim, assado. Né? Até para eles conviverem juntos, imagino tanto de distribuição de funções que não devia acontecer. Mas acho que esse é um exemplo aí. Judas administrava a parte financeira. Uhum. Cadê? Judas financeiro. Ceia, ou a próprio jumento, né? Que ele pede para alguém ir lá buscar. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu ficarei minha igreja. Isso, aí a gente vai achando vários outros, né? Outra coisa é a própria, mesmo quando eles mandam, ele faz instruções para os discípulos, né? Fala, Mateus 10, acho que é 5, Jesus enviou os 12 com instruções. Mudança de rota. Outra ideia de mudança de rota que eu queria trazer é, mesmo dentro da intencionalidade dele,
Onde que eu pus mudança de rota, que eu já me perdi. Esquerda. Do lado. Lado Aqui, esquerda. Outra, o vinho. Maria falou, acabou a transformação do vinho, né? Acabou o vinho. Ele fala, ainda não é minha hora. Mas mesmo assim, ele atende o pedido de Maria. O Marcos está lembrando aqui, vai lá, pesca, na boca do peixe vai ter uma moeda. Então, orientação também. Legal. Ainda tem um que eu comentei de não julgamento, mas que eu queria trazer antes do intervalo. Eu falei que Jesus podia até ter a visão tinha a visão do íntimo, mas não necessariamente julgando erroneamente, como a gente faz, né? Ou seja, ele apelava ao que as pessoas tinham de bom. Por exemplo, o jovem rico. Então ele reconhece que o jovem rico reconhece que Jesus é o Salvador, né? Reconhece a fé, e aí ele vai no ponto, na especificidade, na necessidade dele. Então abre mão de tudo que você tem, larga tudo que você tem, né? E aí ele fala, não dou conta. Mas ele apela ao que tem de bom. Com o próprio Nicodemos, acho que acontece. Até na multiplicação dos pães e dos peixes, ele pergunta para eles, o que vocês têm? Tipo, ele vai trabalhar com o que a gente tem, ainda que a gente entenda que seja o suficiente. Ótimo. Uhum. Parte do que tem, né? Uhum. E o jovem rico. Estamos quase no intervalo. É 10 horas, 10h10 que está Queria que vocês pensassem dessas habilidades pessoal agora, quase que um tempo de reflexão. O que é que vocês têm? O que é que vocês já fizeram dando aula para as crianças? O que faltou em alguma situação? O que falta e vocês podem investir mais? Tempo aí de reflexão. Você já quer comentário? Se vocês quiserem comentar, eu vou fazer o tudo bem. seguinte comentário, porque eu acho que é uma ansiedade talvez minha, talvez das outras pessoas também. Acho que a gente tenta, de alguma forma, fazer um pouquinho de cada coisa, depende muito da situação. Mas a gente olha para você, a gente já fica com aquela ansiedade sobre os alunos especiais. Quando a gente tem alunos especiais na classe, fica completamente diferente o ambiente. Por mais que tenha tutor, eu não sei se você quer falar isso depois. Eu vou focar Melhor isso na outra depois, aula, né? mas pode trazer. Eu acho que é isso mesmo. O que é dificuldade Tá. para mim? Acho que é essa a Porque, pergunta. por exemplo, isso eu acho que até, de uma certa forma, até pelo exemplo de Jesus, mesmo que incondicionalmente, a gente acaba tentando fazer um pouquinho de alguma coisa, lógico, com mais dificuldade em umas, mais facilidade em outras. Mas, pelo menos para minha pessoa, o que tem sido bem desafiador é quando tem aluno especial, que mesmo com o tutor, aquele aluno especial muda toda a realidade do contexto que a gente preparou. Porque mesmo que tenha alguém só com ela naquele momento dividindo, ela altera totalmente a atenção de todo mundo. As crianças são meio pequenas, né? A gente, pelo menos aqui no culto infantil, a gente fica só até com 9 anos. Então, eles se distraem muito facilmente. Muitos tutores acabam deixando a dinâmica meio volumosa, entende? Eu queria umas dicas para saber lidar com isso. Porque toda situação com uma turma grande já é mais complicada. Com uma criança especial, eu acho que precisaria de uma pessoa especial dentro da classe, que não é o meu caso. Às vezes sim, acho que depende da criança, né? Tem criança que precisa de acompanhante, mas o conceito de inclusão é justamente
a integração que não precisa necessariamente mudar a dinâmica. E às vezes isso é progressivo. Então, às vezes uma criança precisa de um acompanhante nos primeiros momentos até conquistar um pouco de autonomia, ou precisa em outros. Nós vamos fazer entre agosto e setembro um curso só sobre isso. Eu estou aqui preparando 12 aulas, não só 2. Diferente daquela outra mostra que teve numa classe aqui do chalé. Isso, aí a gente vai fazer uma sequência, acho que um pouco parecida, resgatando alguns desses, mas agora até com mais experiência, né, nossa de lidar ali com o próprio programa de tutoria. A gente vai mergulhar. Vamos trazer algumas coisas, porque algumas das dicas que a gente vai falar sobre aqui, rotina, comunicação, escuta, participação, essa visão do íntimo, tem como objetivo todas as crianças. Então, algumas coisas que vocês falam não precisa, às vezes fazer ajuda essas crianças e minimiza esses desafios, tá bem? Então, às vezes a gente abre mão de uma coisa que parece que é muito simples, por exemplo, retomar a rotina, e uma criança se perde. E aí, porque aquela criança se perdeu, vira bola de neve, né? A gente vai ter que parar tudo para socorrer e não consegue abrir mão do planejamento e assim em diante, tá bom? Então, vamos falar. Mas me fez lembrar, acho que, de um tópico que é extremamente importante, que é de conhecimento, né? Então, o próprio exercício que eu estou fazendo com vocês olha quanto de conhecimento, vocês poderiam estar aqui dando essa aula, né? O quanto de conhecimento que a gente carrega e, na verdade, o nosso é um exercício de colocar em prática. E aí a gente talvez precise avaliar e pensar aula a aula. Tem dicas para isso, né? Por exemplo, filmar a sua aula ou assistir a sua própria aula e depois. Ou pelo menos um trecho. É terrível. Pode ter certeza. Mas vai ajudar a eficiência, buscar a qualidade, por exemplo, das perguntas. Ou de respostas sábias. Naquela situação eu podia ter respondido. Ou, Marcos ainda comentou comigo na última aula, precisava alguém ir lá observar e me dizer o que será que tinha. Tudo bem, nós vamos, chama. Acho que essa troca também é muito legal, né? Outra coisa, quando vocês vão dar aula, vocês puxam a lista de crianças do grupo? Tá aqui mais ou menos. Alguns já tem, né, ali. Porque dá sempre naquela mesma turma, naquela idade, ou já conhece de outras situações. Mas puxem, por quê? Por exemplo, em relação à inclusão, a gente vai atualizando lá no MyKids, no aplicativo, as informações que podem ter dica. E aí, na hora, vocês já conseguem ter um pouquinho mais de visão de íntimo. Opa, essa criança, né, conheço, lembro do dia do programa de férias, assim, assim, assado. E aí alguma coisinha, ou pelo menos a carinha e o nome, vocês já vão associando e permite que conheça um pouquinho mais. Né? Aí é o exercício antecipação. E aqui a gente está fazendo um exercício que envolve participação. Lógico que eu fiz com vocês que são adultos. Então que vocês têm muito mais repertório. Mas quais são as situações que vocês podem fazer que façam o envolvimento, a participação? Tá? A Gisane deu um monte de dicas. Né? Usem até aquilo lá quase como consulta. Eu vou preparar uma aula, eu faria assim, assim, assado. Mas deixa eu ir lá dar uma olhada naquele manual, quase que um manual, né? Vamos completar, hein? Por exemplo, com a ideia de perguntas que eu vou trazer aqui, que não são só perguntas disparadoras, né? A Gisane sugeriu perguntas disparadoras, que outros tipos de perguntas, exercícios de pergunta pode fazer. Então, antecipações, gente, e conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente está falando de inclusão, conhecimento mínimo a gente precisa ter, ou sobre a criança, ou sobre diagnóstico. Né? Por mais que a gente não seja especialista ali na área. Bom, 10 minutinhos de intervalo e a gente volta para entrar nas práticas. Tá bom? Vou começar falando uma pergunta que teve do semear. Embora tenha sido uma pessoa, até porque eu quero entender melhor a pergunta. Alguém perguntou sobre adaptação. Eu imagino que seja do semear.
não sei se tá aqui, Dos enfim. bebês? Sobre como lidar com o choro, acho que a criança que chega Acho que é chorosa. Será que tá aqui quem perguntou? Não. Ela fala de qualquer jeito. Eu perguntei por quê. Eu acho que assim, se for um bebê, aí tem a adaptação do monitor, por isso que eu estava tirando também a dúvida, e tem do professor. Então, tem hora que o professor tá lá, tem que contar a história, não dá mesmo para acolher muito uma criança, né, um bebê. E aí eu quero falar um pouquinho do choro. Deus fez a gente a imagem e semelhança dele, e Jesus demonstrou sentimentos muitas vezes. Então, essas emoções que as crianças apresentam durante o convívio com a gente, as programações, a aula, não são emoções só para a gente mudar, talvez são também para a gente escutar. Porém, o choro, eu falo que a gente é preparado geneticamente para se mobilizar com o choro. Né? Bebê nasce, chora e aí a gente separa tudo que é para poder acudir. E o choro, a gente às vezes tem que conseguir ser um pouco mais tolerante, tá? Quando a gente tá com os pititiquinhos lá com os bebês. Então, às vezes até ignorar um pouco, porque a gente fica querendo acudir às vezes do choro, ou eu falo que alguém devia ter me ensinado antes de ser mãe a botar um rádio com o bebê chorando, porque a gente às vezes quase que se desestrutura, se desorganiza. Então tem que ter um pouquinho de tolerância com o choro dos pequenos, porque tem coisas que são progressivas, não é na hora, né? Então, quando você está conversando com um adulto, uma coisa que você fala, a resposta vem ali na lata, na hora. Com o bebê, não, é uma progressão. Então, às vezes, tem mais a ver com o clima do ambiente do que, de fato, com aquilo que ele está sentindo naquele momento. Né? Só uma questão aí na N1, acho que né? Na primeira dos bebês lá, geralmente, isso, se você faz alguma música, alguma coisa que distrai, eles já param. Já na segunda sala, de 2 anos, eles já ficam chamando pelo pai. Uhum. E aí quando um chora, o outro já começa a chorar e vira aquele... Então isso atrapalha a aula, a concentração ali, porque até a gente que está tentando dar aula acaba ficando meio perdido na hora, né? É na sala 20, logo que eles começam a andar. Perto dos 2 anos. Já os 2 anos, assim, entre 1 ano e meio, mais ou menos, é uma idade bem sensível desse ponto de vista. Aí, às vezes, a gente pode aproveitar o assunto pai e mãe e colocar dentro, porque a gente fica querendo desviar a atenção algumas vezes, né? Então, não, mas vem cá, vem ver, distrair, contar a história. Esse pode ser um caminho e, às vezes, você tem que tolerar 5, 10 minutos, e, às vezes, tem pouco tempo, até a criança se engajar. Mas, algumas vezes, falar sobre pai e mãe pode ajudar, se a criança já tiver um pouco mais de oralidade. Eu sugeriria isso mais para o monitor ou para o auxiliar que está ali junto, mas mais para dar repertório para vocês, às vezes a gente fala assim, você tá com saudade da mamãe? O que você gosta de fazer com a mamãe? E aí só o fato da criança se sentir escutada na necessidade dela, né, faz com que ela fale, opa, essa pessoa está interessada em mim, está interessada em me ajudar. E aí ela se conecta, porque aí depende do vínculo. Então, às vezes, quando a gente está querendo falar de outra coisa, desviar do assunto, piora. E eu já tive crianças um pouquinho até maiores, que quando falavam, eu tô com saudade do papai, eu quero papai, eu quero papai, eu quero papai, e a gente perguntei pra ela, o que você gosta de fazer com seu papai? E aí ele falou, jogar. É mesmo? Eu também gosto de jogar, sabia? Jogar o quê? Sabia que aqui tem, e aí depois a gente pode jogar? Então aí ele foi se dando conta, aliás, antes de responder isso, ele respondeu assim, eu gosto de ficar na minha casa com meu pai, mas o que você gosta de fazer na sua casa? E aí ele foi vendo que não era algo específico, né, que era assim, só eu não queria estar aqui. Aí quando eu falei, não, mas tem coisa pra gente fazer aqui, foi quando a criança se conectou por aí. Bom, mas talvez precise de um aquecimento. E o tempo dos pequenos é bem diferente, né? Não é cronológico. Como que vocês fazem aquecimento, gente?
vai começar a dar aula. Como que vocês fazem o aquecimento? Musiquinha. Com o louvor, com a música, porque o louvor, a música, além de tudo, ele põe o grupo, as crianças, no mesmo ritmo, então chama para uma coletividade, tá? E para os bebês o ritmo, então a entonação da voz que a gente fala para os pequenos, né, para as crianças quanto menores, não que para os adultos não, né? Por exemplo, ouvindo a Gisane falar a aula passada, gente, tem amor na fala, no tom de voz, querendo contar um monte de coisa. As crianças, elas são verdadeiras leitoras disso, né? Fazem leitura. Tem uma criança que falava assim pra mim outro dia, se minha mãe fizer assim, ó, sabe, envergar, eu lembro da minha professora de balé, puxar o nariz assim, sai de perto que ela tá brava. Eles fazem leituras de detalhes às vezes. Vamos lá, aquecimento, louvor, mais alguém? Quem tem os maiores, talvez? Já vai direto no assunto? Vamos lá, eu tenho trabalhando com criança de 10 anos, né? Eu acho que uma das coisas primordiais é a gente se preparar espiritualmente para aquele momento. E vir com um foco de que você está ali como um instrumento, né? Então, tá se autoavaliando antes da aula, durante a semana também. Não tem sentido nenhum chegar aqui para dar aula e momentos antes ter brigado com o trânsito, ter um estacionamento ou coisa do então, a gente tem que estar espiritualmente preparado para aquele momento, porque a gente é instrumento de Deus ali. Esse deve ser o objetivo, né? Senhor, o que tens para mim, né? E aí vir preparado nesse sentido. Então, oração, avaliação, autoavaliação, confessar pecados, porque você não está dando, não estou dando aula para uma criança lá na escolinha, na escola normal, eu estou ensinando a Bíblia. Então, assim, eu acho que primeiro tem que começar por mim, depois tentar dar o foco na aula para criança de 10 anos, e geralmente 25 crianças, a gente tem uma média de 25 crianças na salinha. Então, o mais importante é a gente estar com foco, aí tem um cronograma para seguir. E aí, talvez fazendo tudo isso, a gente vai ter mais discernimento. É hora de eu mudar a rota, ou eu preciso conectar com a minha intenção, com a minha, com os objetivos que se tem aqui, né? Teve uma vez, eu fiz uma enquete, uma pergunta com as crianças sobre o que era acolhimento para elas. E uma menina, ela tinha acho que uns 9 anos, mais ou menos, ela respondeu assim, acolhimento para mim é que nem receber visita em casa. A gente vai, prepara a casa, limpa, programa a data, organiza. Eu empresto até a minha cama para visita, né? Vou dormir no chão, ela estava pensando numa tia. Prepara a mesa, organiza o café. Mas quando a visita chega, a gente tem que falar assim, aqui em casa não tem chave no banheiro. Então quando a porta tá fechada é porque tem alguém lá dentro. Se você sair do banheiro e a porta ficar fechada, ninguém vai poder usar. Então quando você estiver dentro, a porta fechada, fica tranquilo que ninguém vai entrar. Quando você estiver fora, 9 anos. E aí ela completou. E tem uma tela que é pro gato não sair, uma porta que é pro gato não sair. Então, essa porta sempre tem que ficar fechada. Nossa, quanta instrução. Quanta instrução, mas é a ideia assim, acolhimento, essa adaptação, essa chegada não significa atender os pedidos, agradar as crianças necessariamente. Então tem que ter essa amorosidade, mas também tem que ter um estabelecimento de regras, né, de uma rotina aí bem clara. Por quê? Porque senão a visita vai pagar mico. Ela terminou falando isso. Ela vai fazer a gente passar sufoco, o gato vai fugir, ou então ela vai passar sufoco lá no banheiro. Um pouco essa ideia. Para as crianças, a rotina, ela é super importante porque ela dá uma segurança, mas nós não estamos... Da onde vem a segurança emocional que a gente fala? Da previsibilidade. Eu sei que isso vai acontecer, não é à toa que criança pequena põe play e pausa às vezes alguma coisa, ou a gente terminou de fazer uma brincadeira, o que eles falam? De novo.
de novo, outra vez, mais uma vez, né? Eles pedem de novo porque tem o prazer de conseguir saber o que vai acontecer depois. E é isso que dá a segurança. Então, quanto mais a rotina puder estar anunciada, é uma boa. Embora a gente estava falando aqui um pouquinho antes, também tem que ver característica da turma, né? Minha filha é auxiliar, outro dia ela falou: mãe, em tal grupo, na classe, acho que era de 6 anos na época, o ano passado, se não me engano, não dá para falar antes o que vai acontecer. Se falar antes, eles já ficam super ansiosos, né? Mas às vezes lá no começo dá para colocar uma sequência. A gente fez, eu não sei se tem em todas as salas, eu acho que talvez até 8 anos tenha, mas tem esses materiais disponíveis e eu deixei o link para vocês. A gente fez referências para vocês montarem a rotina, que pode ser visual, porque às vezes vocês não precisam ficar falando, mas se tiver, até teve uma professora que falou, faz tal e tal coisa, porque eu também quero botar na rotina. Aí a gente correu, foi fazer a imagem. Então, às vezes, ter essas referências, ó, é a chegada, depois na nossa sala vai ser a hora do brinquedo, aqui estão as imagens separadas, mas tem varal, às vezes, que a gente põe, tá? Ou para uma turma de 10, 11 anos, bota ali na lousa, tal coisa. Pode ser até o seu planejamento de aula, como hoje eu falei aqui, não foi visual. Mas falei, primeiro a gente vai fazer um exercício, depois a gente vai falar de metacognição, depois a gente vai falar qual é a rotina. Usem isso. E de repente vocês podem até virar. Esse terminou, eu viro lá no painel, isso já passou. Ou eu risco. Isso que eu falei, pode ser tão simples, você fala, não faz muita diferença. Faz, gente, para criança faz. Né? O programa de férias fez muita diferença, os cards que a gente passava. A gente fez, os tutores têm, por exemplo, e tem a gente tem em caixa, então se vocês quiserem também pode ter. Por exemplo, eu vou chamar as crianças do parque, e aí eles não querem vir. Você tá lá, o pessoal lembra? Aí a gente fez em chaveirinho, ela comentou aqui, pegou essas imagens, botou... plastificou, botou num chaveirinho. A gente fez imagens, aí você fala, pessoal, como que era o dia hoje? Isso já foi, isso já foi, isso já foi, agora nós vamos para aquilo. Uma das coisas que eu vou conversar, já vou até antecipar, às vezes a gente vai falar, chamar e dar valor no lugar errado. Então a gente vai falar assim, pessoal, mais 5 minutos acabou o parque, hein? Quando você fica falando que acabou o parque, mas 5 minutos acabou o intervalo, você está dando foco ao que eles estão perdendo, ao invés de dar valor ao objetivo principal, que é a escuta da mensagem ou o próximo passo. Então aí nessa hora, fala, pessoal, mais 5 minutos e já a gente volta para fazer oração. Né? E aí a gente fala, eles vão dar de ombros. Mas, gente, criança atribui os significados conforme o que os adultos vão oferecendo. Também vem do coração, mas também. Né? Então, eu vou dar um exemplo básico. Né? Outro dia encontrei com o pai, era véspera de feriado de carnaval. O menino tinha acabado de entrar na escola de dia a dia, tá? Mas para vocês entenderem. E aí ele foi receber o amigo, o filho, no portão, e ele estava muito feliz, porque ele tinha acabado de buscar a avó, a sogra, a mãe, as duas avós no aeroporto vindo de Belo Horizonte. E aí ele falou, e aí? Eu perguntei, e aí, vocês vão viajar? Porque ele estava tão animado, vocês vão viajar? Ele falou, não, acabei de pegar as avós no aeroporto, vieram visitar a gente, estava super feliz. Na hora que o menino saiu, ele falou assim, tchau pessoal, bom fim de semana, que nós vamos pro carnaval. Puxa, nós vamos ficar 4 dias sem vir aqui, gente, vai dar saudade. Aproveita esse tempo, né? Ele não mentiu, porque ele estava animado, então ele não quis diminuir a animação, mas ele disse, nós vamos sentir falta desses dias. Então, olhem nas falas de vocês, se vocês não estão colando, às vezes até, no que as crianças estão dando maior ou menor valor. Na forma como vocês chamam, como vocês convidam, como vocês chamam uma atenção. Vou dar exemplo disso também na roda. Por exemplo, na roda, a gente está contando uma história ou falando uma mensagem. Como que vocês pedem atenção para aquilo que vocês estão falando? Tem gente conversando. Como que vocês falam?
Ixi. Pessoal, silêncio, escuta aqui, ó, escuta o que eu tô falando. Eu vi outro de um professor, ele falou assim, ó, agora é a hora que o tio fala. Só o tio fala. Tá certo, claro, né? Mas a gente pode fazer pequenas ou jogos ou comunicações que melhorem essa escuta. Então, assim, a gente quer que as crianças escutem a gente ou a gente quer que as crianças escutem a mensagem? A mensagem, só que a gente não comunica isso. E aí vira quase que disputa de poder. Né? Então, vai lá, um tá falando e você fala, ó, fica quietinho aí, que agora a tia que tá falando. Ó, você quer mudar de lugar? Se você não mudar de lugar, se você não ficar quietinho, você vem sentar aqui do meu lado. Tá certo? Tá tudo certo, gente. Só que você acaba dando um significado negativo da escuta. Né? Tem como ser mais eficiente? Vocês imaginam Jesus falando Eu não imagino. Eu chegaria pertinho e olharia nos olhos. Chegaria pertinho. Eu acho que só uma olhada com a autoridade dele já bastava, né? Só uma olhada assim de canto. Eu ainda não dou aula no semear, mas dou aula para crianças em escola secular. Para crianças de 4, 5 aninhos. E geralmente é muito precioso quando a gente entra no mundinho deles numa situação como essa. Então, por exemplo, criança de 4 anos, é muito difícil focar, né, pegar a atenção deles, mas se eles tem 3 conversando e os outros 5 estão olhando pra mim, geralmente eu faço assim, gente, quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça? Quem tá me ouvindo põe a mão no nariz? Quem tá me ouvindo põe a mão na boca? E na hora eles fazem isso e a atenção volta pra mim. E mudar a tonalidade da voz também, quando você está explicando alguma coisa, ajuda bastante. A tonalidade, às vezes a gente vai aumentando, né? As crianças não estão falando, a gente vai aumentando. Só que aumentar expande, e aí fica mais agitado ainda. Então, às vezes, você falar baixinho é um jeito. Uma estratégia com os mais velhos. Uma estratégia da voz, eu sou meio velhinho, né? Eu sou do tempo que na igreja, quando a professora queria começar a dar aula, estava todo mundo conversando, ela começava a cantar aquela musiquinha, né? Na casa de Deus é bem quietinho. Rapaz, era incrível, 80 crianças, todo mundo debaixando a voz. Aí que eu Cantando falei... e do nada parou, aí ela começava a contar a história. A gente também é influenciável pelo social, criança mais ainda. Então o ritmo externo vai influenciar. Então se a gente começa a falar mais baixinho, o Dante faz isso na aula dele. Dá um intervalo, ele começa a falar. E aí todo mundo quer escutar. Eu quero ouvir, né? Aí depois ele falou, bom, só fiz isso que era pra vocês irem se assentando. Agora a gente começa. Então às vezes ir falando baixinho. Esse quem tá me ouvindo tem até ritmo, né? Quem tá me ouvindo põe o dedo no... Aí às vezes você nem fala o que é, porque aí você já mostra e você chama também a atenção visual. Eu arriscaria até brincado com quem tá ouvindo. E às vezes eu posso distribuir função e pedir para outra criança falar. Quem tá ouvindo. Ok, se eu for fazer isso com 11 anos, eles vão fazer assim. Né? Tô caricaturizando e não quero que vocês tenham esse conceito, porque nem sempre é assim, tá? Mas numa situação de desafio assim, como que você poderia fazer? Combinar um código. Pessoal, é o seguinte, a gente veio aqui para aprender sobre a palavra de Deus. Então, isso é o mais importante. Nós também podemos conviver, também podemos ser corpo, se relacionar, mas agora a nossa tarefa é essa. Então, quando precisar, pode fazer esse combinado no começo. Então, quando a gente tiver dificuldade para escutar, a gente vai fazer assim, ó. E aí, todo mundo que tiver com a mão assim, significa que está escutando. Eu faço isso com os professores, inclusive. A gente está numa roda, eles estão lá agitados. Aí faz todo mundo igual, né? E aí todo mundo... Então você pode usar jogos, o tom de voz, mas também as perguntas, né? Ou você já está falando e tem ali alguém conversando. Olha como é diferente falar fulano, presta atenção, ou falar assim, pessoal, a gente veio aqui que é pra gente escutar da palavra de Deus. Fulano, você tá conseguindo escutar? Tem pessoas que não estão, porque tá tendo uma conversa aí do lado. Primeira vez. Você já chamou a atenção de um jeito dócil, amoroso, né?
Segunda vez, você pode falar assim: Ciclano, você pode, por favor, mudar de lugar com Beltrano pra gente conseguir se ouvir? Então aí você já faz uma restrição, uma repreensão aí, com uma sanção, tá bom? É outra estratégia. E a outra é falar: Ciclano, eu tô vendo que você não tá conseguindo conectar com a escuta da mensagem. Você dá uma voltinha, bebe uma água e depois você volta mais concentrado. É outra estratégia. Essa daí é um problema, porque muitos vão querer também. Aí você faz outro combinado antes, é um por vez. Tem coisas que sim, mas se a criança percebe que a longo prazo, isso é uma das coisas que a gente estava falando com os bebês, né? Tem coisa, gente, que não é naquela aula, né? Jesus tem lá o treino, né? Põe na beirada da porta. Às vezes não é aquele dia, não deu efeito daquela vez, mas a vez que a minha professora de português, eu tava conversando, passou, dá licença, fez assim, ó. É a vez que eu lembro dela ter me chamado a atenção de uma forma respeitosa. E se eu parei de conversar naquela época da escola, não necessariamente. Mas hoje eu sei que aquilo incidiu na construção do meu caráter, né? Eu não fui exposta, por exemplo. Mari, eu às vezes estou dando aula ali, tem um barulho, principalmente no segundo tempo, o pessoal sai para brincar, volta bem agitado. Eu dou uma caminhada para dentro da sala, para o meio onde eles estão, em vez de ficar aí na frente, e o pessoal dá uma parada também. Sim. E outra coisa que eu procuro fazer é chamar a atenção deles, o privilégio de estar ali escutando a palavra de Deus e o quanto eles podem ganhar com isso, entendeu? Eu faço uma propaganda bem bacana sobre isso na vida deles, né? É um privilégio, né? Imagina que isso aqui é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Eu estou aqui tentando ajudar para vocês entenderem o que Deus quer para vocês. Então, assim, é um privilégio e, então, assim, muitos naquela idade ali já conseguem entender isso e junto. E talvez até dar exemplo concreto. Quando lá na escola você estiver conversando com alguém que te confronta, você vai saber dizer, né? Tal coisa. Meu filho outro dia confrontou o professor dele de religião, né? Ele falou, não, porque o professor falou que ele podia... que a leitura da Bíblia era alegórica, que não era necessariamente ao pé da letra. Como que podia uma humanidade inteira descender de Caim e Abel, sendo que um matou o outro, né? De Adão e Eva, sendo que os dois filhos um matou o outro. E ele falou, não, mas ele teve mais filhos. E aí o professor falou, não teve. Erro, né? Super básico. Mas ele tinha conteúdo, aí ele veio reclamar pra gente, né? Aí a gente conversou e falou o seguinte, vamos lá, pega a referência. Ele falou, eu não lembro o nome, né, do 7, mas ele tava lembrando do 7. Aí ele, não lembro o nome, vamos lá, vamos ver. Aí você vai lá, comenta com ele. Se ele negar, quietinho, ele é tua autoridade lá, você fica quietinho. Agora, se ele perguntar, foi lá e fez. Então, às vezes, dá exemplos de que assim você vai estar mais preparado também para viver. Pode ser uma boa, né? Conectar. Mas, às vezes, não é só na hora, é a longo prazo. A gente estava falando isso no programa de férias. Às vezes, o primeiro dia é um caos, né? Até todo mundo se localizar. No quarto dia, ao invés de eles estarem correndo na hora do lanche, que é para ver o primo, o amigo, eles ficam lá sentadinhos, comendo lanche, né, com a gente, porque estão mais conectados e vinculados. Então, às vezes, é a longo prazo. Que mais? Olha, a gente estava falando de competição. Acho que a única vez que Jesus falou quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, foi essa. Mas as outras, ele fala quem é melhor e quem é pior, quem é o maior e quem é o menor. Não. E a gente, às vezes, querendo fazer a participação, a gente leva pro destaque pessoal. Alguém pode. Quem isso? Quem lembra? E aí eles ficam, opa, eu consigo pegar a molecada. Porém, eu gero disputa e competição, ao invés de cooperação. E
eles amam competição, super funciona, sim, mas é a competição que a gente quer? Na Bíblia só fala que é para competir para quê? Quem falou? Para servir. Competir para ser o mais parecido com Jesus, com algo. Para quem é competir para se santificar, né? Fora isso, não é para ter corrida. E a gente acaba usando. Então, às vezes, até nos jogos a gente usa muito isso. E pode usar jogo, porque é brincadeira. A partir de 13 anos, eles têm mais condições de competir de forma cooperativa. Mas, enquanto isso, tudo que vocês puderem fazer de brincadeira cooperativa é melhor, tá? Até lá. 11, 13 anos, mais ou menos. Tá bom, então como que eu pergunto? Como que eu fui perguntando aqui pra vocês? Quem me ajuda a lembrar? Isso. É uma opção, mas dá o erro que eu acabei de falar. E você acha que quer atingir aqueles que não participam nunca, né? Os quietinhos também. Mas aí quem que participa? Quem tá acostumado a participar. Ou a não ser que você fale nominalmente, né? Ó, você consegue me responder? Pode ser, só que às vezes você põe ela em situação de vergonha, constrangimento e exposição. É. Então, eu tô chamando isso para prestar atenção na linguagem. Jesus, né, tá lá, a Bíblia não é para pôr nenhum ponto nem vírgula diferente. A linguagem é muito assertiva, bem pensada. Pensem na linguagem. É diferente a gente perguntar assim: qual situação vocês lembram de história? Como Jesus era enquanto mestre? O que ele fazia? Foca no assunto ao invés de focar nas pessoas que vão responder. Às vezes é só questão de linguagem, às vezes não é questão de linguagem, é a forma diferente de você perguntar. E a gente até estava falando aqui, com os pequenos, a gente até tem que ser cuidadoso com algumas perguntas, porque a gente vira agito. Eu fui um dia numa turma, tinha 35 crianças de 3 anos. Nossa. Quantos adultos? Tava faltando gente, tiveram que remanejar. Acho que tinha 4, já contando com o professor e louvor, ou seja, 2 só monitores. Aí, na hora de assentar para conversar, a professora falou assim: pronto, cantaram a música, né? E aí falou: tá todo mundo, vamos lá, tá todo mundo forte, preparado para escutar a história? Tinha a ver um pouco com o assunto, né? Quem tomou café da manhã hoje? Acabou, mais 5 minutos. Eu comi ovo, tomei leite. A minha mãe que faz. Hoje eu não lembro o que eu comi. Um que tava pertinho de mim ficou olhando assim, eu falei: agora vem uma pergunta boa, uma resposta boa. Ele falou: tia. Aí ela falou: oi. Ele falou: você mora aqui em cima? Eu falei: eu sei lá o que ele pensou. Na minha cabeça, ele pensou: café da manhã a gente já tomou em casa. Você tomou aqui? Você estava sempre aqui? Ou você mora aqui? Né? Aí ele falou: você aqui? E aí então aí a criança vai embora no que não é o teu propósito. Então também tomem cuidado com as perguntas, porque às vezes a gente quer favorecer o envolvimento e leva para outro rumo, outro caminho. E às vezes a gente tem que ignorar até a participação da criança. É pior. Quando ela tenta participar e faz aí a pergunta. Então, se forem perguntas, inclusive no coletivo, é melhor. Vamos lembrar do que quem lembra. Ou direto no assunto. O que Neemias, acho que alguém falava, eu vi uma professora que ela falava até com 2 opções. Era alguma coisa de Neemias. Ela falava do tipo assim, a Gisane falou um pouquinho também. Vocês acham que ele vai conseguir fazer tal coisa? Sim ou não? Então aí também eram crianças menores, 4 anos. Ela fazia a pergunta, mas conseguia manter ainda um pouquinho ali dentro, tá? Algumas vezes a gente tem que usar estratégias aleatórias de decisão.
E aí a gente pode ter jogos também para isso, né? Que são o pedra, papel, tesoura, dependendo da situação. Eu preciso que alguém pegue tal coisa. Mas vocês podem distribuir função já desde antes. Quem vai cuidar disso? Outra coisa, bastão de fala com criança pequena dá para brincar. Quem for falar vai usar, você pode pegar qualquer coisa na sala, né? Esse aqui é o microfone, né? Então quem for falar, agora você passa para fulano de tal, ajuda a regular um pouco mais a conversa, tá bom? Usar um objeto concreto. E pode ser algo nada a ver mesmo, porque se for um microfone, literalmente vai todo mundo querer pegar para falar, né, Às vezes a pergunta é, como foi de fim de semana o aquecimento, né? Como foi de fim de semana? Criança pequena vai falar, eu fui viajar com a mamãe e o papai, a gente foi lá pra praia e tinha um dinossauro. E aí começa a inventar e encher linguiça só para poder ter o espaço de fala. Então, regular é importante, tá bom? Sinais e códigos falei, recursos visuais. Presta atenção como vai chamar. Então, ao invés de 5 minutos para acabar o parque, pessoal, 5 minutos que a gente vai lá para a oração. Estou esperando vocês. Estou pensando o que vocês vão orar. Pode ser um esquema. Dona Elias ela falava assim, é Velho ou Novo Testamento? Ajudava até a identificar. Vocês lembram se Neemias está no Velho ou no Novo Testamento? Será que foi? Não sei, não lembro. Ele acreditava em Deus, sim ou não? Em que ele acreditava? Aí, às vezes, eles não sabiam. Aí ela falava, em deuses, e esperava para ver se complementava. Esse é um jeito de fazer a participação. Bom, Tem cara de Gisane mesmo. mas não era ela dessa vez. Outra coisa para competição é tomar cuidado com os elogios, porque às vezes a gente quer destacar uma coisa legal e desanima os outros. Então, a gente pode usar elogios que destaquem qual é a virtude. Por exemplo, isso que você fez foi muito respeitoso. Pode ser interessante, tá? Porque destaca a virtude e não a pessoa. Outra coisa, em relação à conversa e escuta, coloquem. Às vezes tem coisas de antecipação super simples. Então, por exemplo, outro dia eu fui lá no cultinho à noite e aí foi sentar para conversar com as crianças. E aí tinha criança que chegava atrasada. E a criança que chegava atrasada, até organizar a roda de novo, fazia uma movimentação. Eu vou no cultinho à noite, tem gente que chega atrasado, já faz uma roda com mais espaço. Outra coisa que dá para fazer é marcar espaço na roda. Por exemplo, teve uma professora uma vez que eu vi que ela botou um papel, eu acho que era um coração em cada lugar para as crianças sentarem. Então ela já ajudou na organização física e já sabia, pode ser a almofada seria ótima, mas se vocês quiserem trazer de casa, tem muita almofada. Ajudar na localização de espaço, outra estratégia. Numa roda que ela fez no chão, uma professora de 4 anos, o que acontecia? Um senta para cá, outro senta para lá, e aí um senta na frente do outro, aí ela começa a mostrar os objetos de interesse, as crianças querem ver, vão sentando para frente. E aí outro fala, não tô vendo, entra na minha frente, né? Também pode antecipar fisicamente. Por exemplo, pega um cordão de barbante e marca o palco da história. As crianças queriam pegar, inclusive porque estavam pertinho, elas queriam pegar os objetos, estavam curiosas, né? Ela fez um combinado, enquanto eu conto a história, ninguém vai mexer, a hora que terminar vocês podem pedir, eu mostro, né? Define um marco, se for físico, melhor ainda, né? Põe ali um barbante e eles sabem que daqui pra lá, olha aqui, até pra adulto tem, gente, é pra ficar aqui, senão não aparece na filmagem. Faz esse marco físico, ajuda, tá bom? Eu ia falar lá no começo. A gente está falando de rotina, mas para criança pequena, essa previsibilidade, ela tem 2 fatores. A gente fala assim que criança, ela é de cotidiano extraordinário. Então a rotina é super importante, mas um dia nunca é igual ao outro para ela. Então, você está vindo com os filhos, por exemplo, para cá,
A gente para o carro quase que sempre no mesmo lugar, se tiver vaga, porque eu gosto de parar ali, né? E aí vai no caminho, e um dia você tá indo no caminho e a criança vai pisando assim, né? Torcendo o pé, não vai pisar na linha. No outro dia, ela acha um bichinho e a formiguinha, e ela fica acompanhando a formiguinha. É o mesmo caminho. No outro dia, ela vai, agora não tem mais, né? Vai pulando naqueles separadores do estacionamento. Ou vai andando na beira da calçada e equilibrando. O caminho é o mesmo, mas o que elas pedem? O que a criança faz? Sempre tem uma novidade, um desafio. E aquela coisinha diferente é extraordinária. Então, por que eu tô falando tudo isso? Olhando até, né, tudo que a gente trouxe de estratégia, não cheguem querendo fazer tudo ou inventar um monte de coisa. Vai um pouquinho por vez e por dia. Hoje, eu queria chegar e montar a roda. Eu falo, mas não dá, né? Mas só mudar um pouco a estrutura faz a pessoa pensar, opa, pera lá, onde que eu vou sentar? Muda o comportamento da criança, faz com que ela esteja mais atenta e alerta. Primeira vez que você vai sentar numa sala, pensem, lembrem de faculdade. A primeira vez que eu vou sentar, eu olho e falo, vou sentar ali. Aí depois você viu que ali fica muito gelado, por causa do ar-condicionado. Aí fala, a próxima vez eu vou sentar lá. Aí depois você fica sentando sempre naquele mesmo lugar. Se muda um pouquinho a organização, a estrutura física, faz com que a pessoa, preciso tomar outra decisão, acione outros caminhos, tá bom? Acho que tem que tomar cuidado para não fazer as coisas pelas crianças. Então a gente estava falando aí de participação e ajuda, não passa. Tô falando tudo isso, mas isso não significa que é passar a mão na cabeça das crianças, tá bom, gente? Por exemplo, eu tô lembrando ali dos pequenos, às vezes para ajudar, nesse dia que tinha 35 crianças, elas falaram para as crianças todas sentarem que elas iam levar o lanche para elas. Ajuda na organização. Só que pode dar o conceito de que elas estão lá sendo servidas. E aí, talvez você pode só revezar. Falar, 5, vocês que estão aqui vão lá buscar sua lancheira e volta. Agora, vocês que estão aqui vão lá buscar sua lancheira e volta. Revezar essa distribuição de papéis. Então, você pode alternar funções também ali com as crianças, tá? O que mais, gente? Perguntas, dúvidas? O que vocês estavam comentando aqui? Fiquei curiosa. Não, sobre essa questão de passar a mão na criança. De você fazer pela criança o que ela pode fazer. Então, se ela consegue fazer, deixa ela fazer. Sim. A gente fala assim, fazer algo pela criança que ela é capaz de fazer é roubar da criança a possibilidade de ser gente. Mais ou menos isso. E a classe de conhecimento que a criança tem por fazer por conta própria é infinitamente superior. Quando a gente fala em pirâmide de aprendizagem, qual que é a melhor forma de aprendizagem? Fazendo. Quando você ensina, faz, né? Porque aí você tem que dominar. O que não significa que a gente vai falar assim, a gente quer que ela faça sozinha, mas não, aqui a gente está falando em estar sozinho. Não, nós estamos falando em relacionamento. Então é fazer por conta própria, não é fazer sozinha. É fazer porque tem capacidade, é deixar de ser escravo, né, mas continuar sendo dependente. É isso que é o nosso plano de salvação, né? Tá bom? Alguém pode fazer uma oração para a gente finalizar? Vamos lá, alguém. Quem? Meu Deus, obrigada por esse domingo, por mais uma oportunidade de aprendermos como ensinar os teus pequenos. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, que possamos aprender e estar dispostos também a mudar em nós aquilo que precisa ser mudado, para que o ensino possa ser cada vez mais parecido com o de Jesus.
abençoe-nos e dá-nos sempre essa consciência e que possamos estar sempre refletindo no nosso papel ali na sala de aula. Muito obrigada por todos os que estão aqui, por todos os que se dispuseram a nos ensinar e a dividir conosco o conhecimento. Em nome de Jesus que nós agradecemos.